E agora vamos começar a aprender uma das mais importantes técnicas para a identificação de uma série divergente. É o critério do termo geral, CTG. Este critério só poderá ser usado para identificar séries divergentes. Então, jamais você poderá dizer assim: aquela série é convergente. Justificativa, critério do termo geral. Isso não faz o menor sentido. Faz sentido você dizer algo do tipo: aquela série é divergente. Qual é a justificativa? Pelo critério do termo geral. Então, é um critério que serve apenas para identificar séries divergentes. E não custa nada lembrarmos o que é o termo geral de uma série. Okay? Uma série é uma soma com infinitas parcelas e essa soma nasce de uma sequência. Essa sequência AN identifica as parcelas que nós desejamos somar. Ok? Então, esse AN é o que nós chamamos de termo geral da série. Identifica a enésima parcela. Ok? E aí, quando nós fazemos o N variar de 1 até o infinito, temos o A1, o A2, o A3, o AN e isso vai. Ok? Então, o termo geral é exatamente a sequência que identifica as parcelas que nós vamos somar. Feito isso, então você pode perceber que podemos destacar aqui o termo geral dessa primeira série aqui. Aqui temos o termo geral, né? Vamos destacar aqui o termo geral de cada uma delas. Temos essas três séries aí. Essas três séries aqui, elas foram trazidas com um propósito, né? Elas têm algumas coisas em comum. A primeira delas é que trata-se de três séries convergentes. As três são convergentes. Essa daqui é uma das primeiras que nós estudamos, ok? Na nossa primeira aula sobre séries convergentes, a gente provou que isso daqui de fato é uma série convergente. Essa daqui é uma série geométrica, ok? Uma série geométrica de razão meio, portanto é uma série geométrica convergente. E essa daqui nós não estudamos até esse ponto do curso. É uma série alternada e ela também é uma série convergente, mas isso vai ser provado depois. Por ora, acredite em mim. E existe outra característica em comum, ok? A essas três séries e a toda a série convergente. Em toda a série convergente, as parcelas sofrem um decaimento. As parcelas, à medida que o N cresce, se tornam cada vez mais próximas de zero. Observe aqui nessa primeira que o numerador de cada parcela está fixo em 1. Já o denominador, ele está aumentando em cada etapa. Ok? E aí, quando você olha para essa enésima parcela, que é o termo geral, você pode perceber que, à medida que n assume valores muito grandes, a tendência é que essa fração assuma um valor muito pequeno. Denominador grande, fração pequena, ok? Natural. Ou seja, a tendência é que isso se aproxime de zero à medida que o n cresce, ok? E isso também você verifica nas outras. Olha para essa daqui, o termo geral. Quando você olha para isso daqui, o termo geral aqui, ó, o denominador é dado por uma exponencial. Isso daqui apresenta um crescimento muito rápido, inclusive, à medida que o n cresce, né? E aí você pode perceber também que à medida que esse n é muito grande, essa exponencial aqui vai ser gigantesca, e aí o inverso dessa exponencial vai ficar cada vez mais próxima de zero. Já essa daqui, você percebe que há um decaimento para zero, mas alternando em sinal. A primeira parcela é 1, é positiva, imagine que aqui é o zero. A primeira parcela está aqui. A segunda já é menos meio, se aproximou mais de zero, porém está negativo. A próxima parcela pula de novo para o lado positivo, mas pula para mais perto de zero, porque é 1/3. E aí ela fica oscilando, né? Assim, ó, se aproximando cada vez mais de zero, mas sempre mudando de lado, ok? Mas o fato é que todas essas três séries são convergentes e, além disso, as parcelas convergem para zero, ou seja, o termo geral tem limite zero. O limite do termo geral de cada uma dessas séries é zero. Essa série aqui é convergente, inclusive você tem uma fórmula para calcular o valor. O valor dessa série aqui é 2,
né? A gente sabe que por ser uma série geométrica, para você calcular o valor dela, basta pegar o primeiro termo, que é 1, e dividir por 1 menos a razão. Essa conta aqui vai dar 2. Então o valor da série é 2. Mas o que é que acontece com as parcelas? Com o termo geral, tende para 0. Então uma série ela pode ter valor 30. O que é que vai acontecer com as parcelas dela? Se aproximarão de 0 à medida que o n cresce. Ok? O que eu quero dizer é o seguinte: se a série somatória de AN, seja variando de 1 ao infinito ou de 0 ao infinito, né? Vamos botar aqui de 1 ao infinito. Se a série é convergente, ou seja, se essa soma tem um valor, então o termo geral, que identifica as parcelas, tende para 0. Então essa condição de termo geral ter limite 0, né? Lembrando que onde eu digo aqui, onde eu escrevo AN tende para 0, eu poderia escrever limite de AN quando n tende para infinito, uma notação um pouco mais carregada. Esse limite aqui é 0. Então essa condição de limite do termo geral ser 0, ela é presente em todas as séries convergentes. É uma condição necessária para uma série ser convergente. Entretanto, essa condição que ela é necessária, ela não é suficiente. Ou seja, se você olhar para uma série, perceber que o limite do termo geral é 0, você não pode afirmar que ela é convergente. Como eu disse, a condição é necessária, mas não é suficiente. Então vamos ler. Se é convergente, o limite do termo geral é 0. Mas o limite do termo geral pode ser 0 e a série pode não convergir. Ok? Então, para você entender melhor, se você já sabe que uma série é convergente, então você tem a garantia que o termo geral se aproxima de 0, ou melhor, que tem limite 0. Mas, se for o contrário, se você olha para uma série e perceber que o termo geral tem limite 0, você não pode afirmar que a série é convergente. Existem séries que têm termo geral com limite 0, mas que não convergem. O caso clássico que exemplifica esse tipo de situação é o da série harmônica. Essa série aqui, ó, somatório de 1 sobre n, com n variando de 1 ao infinito, essa série ela é bem traiçoeira. Porque quando você olha para ela, ela tem a cara de uma série convergente, né? A primeira parcela é 1, a segunda é meio, já decaiu, a próxima é 1/3. E aí você percebe que há o decaimento das parcelas. Essas parcelas elas se aproximam de 0 à medida que o n fica grande, mas esse decaimento não é suficientemente rápido para garantir a convergência da série. É possível provar que a série harmônica, apesar de ter o termo geral tendendo para 0, que ela é divergente. Vamos fazer isso numa aula somente sobre série harmônica para fazer essa prova, ok? Por hora você vai ter que acreditar em mim. Então, qual é a utilidade disso na prática? Qual é a utilidade disso? Se isso não me garante nada, se quando eu olho para o termo geral e o limite é 0, eu não posso afirmar que a série é convergente. É porque, na verdade, é uma questão de lógica. É uma questão de lógica. Você não vai usar essa proposição no sentido que ela está escrita. Na verdade, você vai usar uma outra proposição, a contrapositiva disso daqui. Você vai pensar da seguinte maneira: se uma série é convergente, então o seu termo geral tem limite 0. Ora, isso é equivalente a dizer que se o limite do termo geral de uma série não é 0, então a série é divergente. Então a gente vai usar nesse sentido, negando essa tese e chegando à conclusão da negação da hipótese. Ou seja, o que eu quero dizer é exatamente isso. Se o limite do termo geral de uma série não é 0, então a série diverge. Então, imagine que você olha para o termo geral de uma série. Aí você vai calcular o limite dele. Se esse limite der um número assim, 2, 3, 4,
ou se o limite de AN der infinito, ou se o limite de AN não existir. Em qualquer uma dessas possibilidades que eu apresentei aqui, o limite de AN não é zero. Ok? Então, se o limite de AN não é zero, então a série ela é divergente. Vamos imediatamente aplicar esse critério em um exemplo. Esse critério é chamado de critério do termo geral. Serve apenas para concluir divergência de séries nas quais o termo geral não tem limite zero. Então temos essa série aí, e aí a gente quer classificá-la como convergente ou divergente. Queremos descobrir se ela converge ou diverge. Para isso, vamos identificar aqui o termo geral, né? O termo geral dessa série. O termo geral, que eu vou chamar de AN, é exatamente aquilo que está circulado. 3n ao quadrado mais 5. E aí a gente vai agora calcular o limite desse termo geral, com n tendendo para o infinito. Se esse limite não for zero, então a série dada será divergente. Então isso aqui é limite, aí eu vou escrever aqui o termo geral. E a gente sabe que limites no infinito, né, de funções racionais, a gente pode considerar apenas as parcelas de maior grau, tanto no numerador quanto no denominador. É um resultado lá de limites de funções que pode ser adaptado aqui para sequências. Então esse limite aqui vai ser o limite, isso claro só vale quando for limite no infinito, que é o caso aqui sempre quando você está tratando com sequências. Então aqui 6n ao quadrado sobre 3n ao quadrado, com n tendendo ao infinito. Aí a gente vai cancelar esse n ao quadrado, vai cancelar 6 com 3, que vai dar 2, então vai ficar limite de 2, com n tendendo para mais infinito. E aí, já que o n foi embora, ficou só uma constante. Limite de uma constante é a própria constante. Pronto. Então observe, já que o termo geral não tem limite zero, essa série aqui ela é divergente. Então nós provamos que essa série é divergente e a técnica utilizada foi critério do termo geral. Ok? Então esse é o cálculo que mostra que essa série é divergente, certo? E a técnica utilizada foi o critério do termo geral. Aqui você tem 3 exemplos, eu só vou comentar, vou deixar como exercício. Quando você olha aqui para o termo geral de cada uma dessas séries, né, você percebe que o termo geral em cada uma delas não tende para zero. Esse termo geral aqui tende para o infinito, né? Então quando você pega o limite de n ao quadrado no infinito, vai dar infinito. O limite do fatorial de n, quando n tende para infinito, também é infinito. E esse limite aqui desse termo geral, você pode utilizar exatamente o mesmo argumento que nós fizemos aqui. Esse termo geral aqui vai tender para 1, e aí as 3 séries são divergentes e a técnica que você vai utilizar para justificar isso, o critério, é o critério do termo geral.